Meu pai me deu um chute forte nas costelas porque eu comprei um brinquedo para o meu filho em vez de dar dinheiro para minha irmã. Ele gritou: "Vocês dois não merecem respirar o mesmo ar que ela." Depois me chutou de novo enquanto eu já estava caída no chão. Minha mãe acrescentou: "Como você ousa desperdiçar dinheiro com essa criança?" Minha irmã sorriu, satisfeita. Devia ter me dado dinheiro, como era para ter feito. Meu tio apenas assentiu. Finalmente alguém ensinando a ela o que é pôr a família em primeiro lugar. Minha filha estava traumatizada, chorando no canto, vendo o próprio avô espancar a mãe. Meu pai agarrou meu cabelo e bateu minha cabeça no chão. "Da próxima vez você vai ouvir." Depois arrancou o brinquedo da mão da minha filha e jogou no lixo. Eu apenas me levantei devagar, com o sangue escorrendo pelo rosto, e comecei a queda deles. O linóleo estava frio contra a minha bochecha. O sangue se acumulava debaixo do meu nariz, quente e metálico. Os gritos de Emma ecoavam atrás da mesa da cozinha, onde ela se encolhera no canto, abraçando os joelhos. Tyler estava parado na porta, imóvel, segurando a caixa vazia do brinquedo, a confusão estampada no rosto de seus 7 anos. A bota do meu pai tinha acertado minhas costelas 2 vezes. A segunda veio quando eu já estava no chão, encolhida para proteger o estômago. Os sapatos dele eram de couro italiano caros, polidos, brilhando como espelho. Minha irmã Nathalie tinha comprado para ele no mês passado, com dinheiro que depois descobri ter saído da conta conjunta que meu pai tinha com minha mãe. A mesma conta de onde meu fundo universitário desapareceu misteriosamente quando Nathalie precisou do depósito para seu primeiro apartamento. "Vocês duas não merecem respirar o mesmo ar que ela." A voz dele reverberou pelas paredes da minha cozinha. Na minha casa. Onde eu os havia convidado para o jantar de domingo porque minha mãe ligou chorando, dizendo que a família estava se afastando. Ela estava ao lado da geladeira, braços cruzados sobre o cardigã creme, os lábios franzidos naquele mesmo olhar que eu cresci vendo sempre que a decepcionava. "Como você desperdiça dinheiro com esse garoto?" Nathalie precisava desse dinheiro para o equipamento do salão. "O brinquedo custará $32. Tyler pedia por aquele boneco de ação havia 3 meses. Desde que o vira na festa de aniversário de um amigo, ele fazia tarefas extras sem ser pedido, estudava ortografia todas as noites e até ajudava Emma a arrumar o quarto. A alegria no rosto dele quando eu o surpreendi com o brinquedo ontem valerá cada centavo. Nathalie estava encostada no meu balcão, examinando as unhas feitas com um desinteresse estudado. "Devia ter me dado dinheiro, como eu falei. Te disse semana passada que precisava de 300 para as novas cadeiras do salão." Ela não tinha pedido, tinha exigido, por mensagem: "Preciso de $300 até sexta. As cadeiras vão entrar em promoção." Sem por favor. Sem explicação. E, claro, sem reconhecer que eu também tinha contas, também tinha filhos, também tinha vida. O tio Roger apareceu na porta da sala, ainda segurando a cerveja que eu lhe servirá 20 minutos antes. Ele assentiu devagar, o pescoço grosso formando pregas. Finalmente alguém ensinando a ela o que é família em primeiro lugar. Sua irmã sempre foi egoísta. A ironia de Roger chamar alguém de egoísta seria até engraçada se minha visão não estivesse turva. Se Emma não estivesse ofegante no canto. Se Tyler não estivesse encarando o avô com um olhar que provavelmente precisaria de anos de terapia para se desfazer. A mão do meu pai se enroscou no meu cabelo. Ele puxou para cima, meu couro cabeludo ardendo, e então minha cabeça voltou com força ao chão quando ele me bateu de novo. Algo no meu nariz estalou. Sangue fresco jorrou quente e espesso. "Da próxima vez você vai ouvir." Os gritos de Emma aumentaram. Com a visão turva, observei meu pai avançar em direção ao canto dela. Ela recuou desesperada, mas não havia para onde fugir. Ele passou por ela e pegou o boneco de ação que Tyler tinha deixado na cadeira, ainda embalado. Tyler queria mantê-lo perfeito, cuidadosamente colocado na prateleira antes de descer para o jantar. Os dedos grossos do meu pai rasgaram o papelão e o plástico. Ele caminhou até a lixeira e empurrou o brinquedo com força, esmagando-o entre restos de comida e guardanapos usados. Tyler soltou um som que parecia de animal ferido. O chão parecia inclinar-se enquanto eu me levantava. Minhas mãos deixaram marcas de sangue no azulejo branco. Cada respiração cortava minhas costelas como facas. Algo definitivamente estava quebrado ou rachado.
Meu rosto pulsava em ritmo com meu coração, mas minha mente estava clara, cristalina. Levantei-me devagar, de maneira deliberada. O sangue escorria pelo meu queixo, pingando na blusa aquela que eu tinha passado a ferro cuidadosamente naquela manhã porque minha mãe sempre comentava quando eu parecia desleixada. Todos me observavam, esperando lágrimas, provavelmente esperando desculpas, esperando que eu prometesse melhorar, colocar Nathalie em primeiro lugar, lembrar meu lugar na hierarquia familiar. Eu sorri. O sangue nos meus dentes deixava o sorriso grotesco, pelo olhar pálido da minha mãe. Gabi, minha voz saiu firme, apesar do gosto de ferro inundando a boca. O que você disse? O rosto do meu pai se contraiu, aquele prelúdio familiar de mais uma explosão. Saia da minha casa. Nathalie riu, afiada e cruel. Ah, agora ela tem coluna. Um pouco tarde, não acha? Peguei meu celular no bolso. Minhas mãos estavam firmes, estranho considerando a situação. Abri o aplicativo de segurança graças ao desbloqueio por reconhecimento facial e virei a tela para eles. Vê aquela câmera? Aqui está acima dos armários. Está gravando desde que vocês chegaram. Cada palavra, cada chute, tudo. O riso morreu. A cor do meu pai passou do vermelho para um cinza pálido. O tio Roger ajeitou a barba cuidadosamente, de repente muito interessado no chão. Isso é ilegal. A voz da minha mãe subiu uma oitava. Não se pode gravar pessoas sem permissão. Na verdade, neste estado, posso. É minha casa. Consentimento de uma parte. Eu sou a parte que consentiu. Pesquisei isso há 6 meses, depois do último jantar em família, quando meu pai me empurrou contra a parede por eu discordar dele sobre política. Então é o seguinte, vocês vão sair agora e nunca mais voltar. Nathalie revirou os olhos. Ah, por favor. Já fez ameaças vazias antes. Se algum de vocês me contatar novamente, serão registradas queixas, agressão, violência e exposição de crianças ao perigo por traumatizar meus filhos. O vídeo já está salvo na nuvem e minha advogada terá uma cópia até amanhã de manhã. Sua advogada? Meu pai zombou. Você não tem advogada. Consultei uma há 2 semanas. Depois que você apareceu no meu escritório para pegar dinheiro da minha bolsa enquanto eu estava em reuniões, percebi que precisava de aconselhamento legal. Amanhã, vou formalmente contratá-la, e este vídeo será a primeira prova que ela protocolará. As filmagens de segurança do meu escritório também flagraram seu furto. A propósito, meu chefe ficou muito preocupado com familiares acessando o prédio com falsos pretextos. Isso aconteceu. Meu pai enganou a recepcionista, disse que trazia meu almoço, e revistou minha mesa enquanto eu estava em uma sala de conferência. Ele pegou $80 e meu cartão de crédito emergencial. Eu já havia comunicado o roubo do cartão, mas os $80 simplesmente desapareceram. Ver a expressão no rosto dele enquanto processava a realidade das provas, das consequências, de uma versão de mim que ele não reconhecia, satisfez algo sombrio e faminto dentro do meu peito. Ingrato, começou minha mãe. Saia antes que eu ligue para a polícia agora e mande prendê-la. Levantei o celular, o dedo pairando sobre os 190. Eles saíram. Os sapatos italianos do meu pai rangeram no chão da minha casa. Minha mãe apertava a bolsa como se fosse um escudo. O sorriso de Nathalie finalmente desapareceu, substituído por algo que poderia ser preocupação genuína. O tio Roger saiu arrastando os pés, sem me olhar. A porta se fechou atrás deles. Tranquei o ferrolho, a corrente, conferi se ambos estavam seguros. Então deslizei pela porta até sentar no chão, ainda segurando o telefone na mão ensanguentada. Emma correu até mim. Tyler veio logo atrás. Eles se chocaram contra mim apesar da dor nas costelas, e eu os envolvi nos meus braços, segurando-os enquanto choravam. Desculpa, sussurrei no cabelo de Emma. Sinto muito por você ter visto isso. O vovô machucou a mamãe. A voz de Tyler era pequena, confusa. Por que o vovô machucou você? Como explicar abuso geracional a uma criança de 7 anos? Como descrever ser o bode expiatório em uma família que precisava culpar alguém, roubar de alguém, bater em alguém para que todos os outros se sentissem superiores? Porque eu não fiz o que ele queria. Mas isso nunca mais vai acontecer. Puxei os ombros para trás e olhei para os dois.
Ninguém vai machucar a mamãe na frente de vocês novamente. Ninguém vai machucar vocês. Estamos seguros agora. Emma tocou meu rosto com cuidado, os dedos saindo vermelhos. Você está sangrando muito. Eu sei, querida. Vamos para o hospital. A médica do pronto-socorro era uma mulher cansada, na casa dos 50, que claramente já tinha visto casos de violência doméstica. Ela examinou minhas costelas com eficiência gentil, fez raio-x do meu rosto e limpou os cortes. 2 costelas fraturadas, nariz quebrado e concussão. Ofereceu-me contatos de abrigo para mulheres, recursos de violência doméstica e assistente social. Foi meu pai, expliquei, subitamente exausta. Não meu marido. A expressão dela não mudou. Não importa quem bate. Os recursos são os mesmos. Ela tinha razão. Peguei todos os papéis, dobrei cuidadosamente e os adicionei à pasta que estava formando na minha mente: provas, documentação, evidências. Kevin nos encontrou no hospital. Meu marido estava fora da cidade a trabalho, não voltaria até terça-feira. Ele entrou na sala de exames, olhou para o meu rosto e ficou pálido. Quem? Disse, palavra única, voz baixa e tom perigoso. Minha família, mas eu estou cuidando disso. Cuidando como? Contei tudo. O vídeo, a advogada que eu tinha contratado, o plano que vinha formulando há meses. Desde que meu pai me deu um tapa no dia de ação de graças por eu ter servido peru em vez de presunto. Desde que minha mãe disse a Emma que ela estava gorda e precisava fazer dieta aos 9 anos. Desde que Nathalie roubou o colar da minha avó da minha caixinha de joias e penhorou, alegando que precisava mais do dinheiro do que eu precisava de lixo sentimental. Kevin ouviu tudo. A mandíbula dele se fechava a cada detalhe, mas não interrompeu. Quando terminei, ele assentiu uma vez. O que você precisa de mim? Levar as crianças para casa. Eu tenho ligações para fazer. O nome da advogada era Christine Walsh. Especializada em direito de família e ordens de restrição, foi altamente recomendada por uma colega que havia escapado de um casamento abusivo. Eu a havia consultado uma vez apenas para discutir opções, quando ainda achava que talvez estivesse exagerando. Talvez fosse assim que as famílias funcionavam. Talvez eu precisasse me esforçar mais para manter a paz. Ela atendeu na segunda chamada, quase à meia-noite. Eu tinha mandado mensagem há 1 hora pelo celular de Kevin. Ordens médicas significavam nada de telas, mas aquilo era urgente. Emergência. Cliente da consulta de 2 semanas atrás. Tenho vídeo de agressão. Pai me atacou em casa. Diga-me tudo o que eu fiz. Ela ouviu sem interromper, fez perguntas precisas sobre a qualidade do vídeo, se os rostos eram visíveis, se o áudio estava claro. Sim para tudo. A câmera que eu instalei era de ponta, escondida em um objeto decorativo acima dos armários que pareciam suporte de plantas. Ninguém a percebeu. Envie-me o vídeo hoje à noite. Vou analisar e protocolar um pedido de medida protetiva de emergência na segunda de manhã. Também vamos registrar queixa se você quiser. Quero que eles enfrentem as consequências. Então vão enfrentar. Com um vídeo tão claro, o promotor provavelmente vai processar. Seu pai pode pegar prisão séria por agressão. Sua mãe por contribuir para a delinquência de menor, já que incentivou a violência na frente das crianças. A terminologia legal me atingiu, mas agarrei as partes importantes: medidas protetivas, processos, consequências. Coisas que minha família nunca enfrentou antes, porque eu sempre recuava, sempre pedia desculpas, sempre tentava apaziguar. Tem mais uma coisa, acrescentei. Abuso financeiro, anos de abuso financeiro. Dinheiro roubado, empréstimos forçados que eu não podia recusar, meu fundo universitário que desapareceu. Podemos fazer algo sobre isso? Possivelmente. Você tem documentação? Venho coletando há 8 meses. Extratos bancários mostrando os saques. Mensagens de texto de Nathalie exigindo dinheiro. E-mails da minha mãe explicando por que precisavam pegar dinheiro emprestado de mim de novo. Minhas avós, bem, claramente me deixaram o colar que Nathalie havia penhorado. Eu tinha o recibo do penhor, que ela havia deixado descuidadamente no meu carro depois de me pedir carona. Eu tenho tudo.
A voz de Christine se aqueceu com algo que poderia ser aprovação. Então vamos enterrá-los legalmente falando. A segunda-feira chegou com mensagens de voz. 17 no total. Meu pai exigindo que eu ligasse de volta imediatamente. Minha mãe chorando sobre como eu estava destruindo a família. Nathalie me chamando de nomes criativos que não vou repetir. Tio Roger dizendo que meu pai só tinha se deixado levar. Que eu estava exagerando. Que família não processa família. Apaguei todas sem ouvir mais do que alguns segundos de cada uma. Christine me avisara, eles iriam tentar me manipular, me culpar, me ameaçar. E ela estava certa. As ordens de restrição foram protocoladas às 10 horas. Ordens emergenciais concedidas ao meio-dia. A audiência marcada para a semana seguinte. O boletim de ocorrência foi registrado simultaneamente. Uma policial veio à minha casa para colher meu depoimento e as provas em vídeo. A oficial Jennifer Madina assistiu às imagens sem expressão. Quando a bota do meu pai acertou minhas costelas pela segunda vez, algo brilhou nos olhos dela. Raiva, talvez. Ela provavelmente já tinha visto coisas piores, mas claramente aquilo a afetou. Seu pai vai ser preso ainda hoje, disse, fechando o laptop. Sua mãe provavelmente não enfrentará acusações criminais, a menos que o promotor considere a questão da exposição das crianças ao perigo, mas a ordem de restrição vai mantê-la longe de você e das crianças. E minha irmã? Perguntei. Ela não te agrediu fisicamente, mas será incluída na ordem de restrição. Contribuiu para o ambiente hostil e fez ameaças. O sorriso de Nathalie, sua crueldade casual, a forma como ela gostava de ver seu pai te machucar. Sim, ela merecia ser incluída. Ao anoitecer, meu pai já havia sido preso. A foto da ficha criminal apareceu no site de notícias local. Nossa cidade era pequena o suficiente para que prisões virassem notícia, especialmente quando envolviam um suposto empresário respeitável sendo acusado de agressão grave. A seção de comentários se encheu de choque de pessoas que conheciam meu pai como voluntário da igreja, patrocinador de ligas infantis, membro proeminente da comunidade. Ninguém sabia o que acontecia por trás das portas fechadas. Ninguém sabe até alguém finalmente abrir essas portas e deixar a luz entrar. A audiência preliminar ocorreu em 72 horas, como exigido por lei. O advogado do meu pai era caro, carismático, do tipo que protege pessoas com o dinheiro das consequências de suas ações. Ele pediu fiança baixa, citando os laços do pai com a comunidade, obrigações comerciais e ausência de antecedentes criminais. Diana Torres, a promotora responsável pelo caso, rebateu com as provas em vídeo a gravidade das lesões e a presença de crianças menores durante a agressão. Argumentou que meu pai era risco de fuga, dado o tempo de prisão que enfrentaria. O juiz assistiu a parte do vídeo. Sua expressão não mudou, mas algo endureceu ao redor dos olhos dele. A fiança foi fixada em $50.000, alta o suficiente para ser punitiva, baixa o suficiente para ser tecnicamente alcançável. Meu pai não conseguiu pagar a fiança imediatamente. Normalmente, uma fiança de 50 mil exigiria o valor total em dinheiro ou um fiador cobrando 10%, $5.000. Mas os ativos líquidos do meu pai eram mínimos. O dinheiro dele estava preso em estoque de negócios, equipamentos, contas a receber. Minha mãe se recusou a fazer um empréstimo sobre a casa, talvez finalmente percebendo a gravidade do que ele havia feito, ou apenas protegendo seus próprios bens em caso de divórcio. Ele passou 5 dias na cadeia do condado antes que o tio Roger finalmente adiantasse os 5 mil para a fiança. Aqueles 5 dias mudaram algo nele, disseram depois. Ele saiu parecendo mais velho, diminuído. Bom. A ação civil veio em seguida. Christine recomendou um colega especializado em danos financeiros e sofrimento emocional. Marcos Aldridge era um tubarão interno caro que sorriu quando mostrei minha documentação. Sua família te abusou financeiramente por mais de uma década, disse, espalhando os papéis pela mesa de conferência. Com base nesses registros, estamos falando de aproximadamente $48.000 em fundos roubados, empréstimos forçados e roubo de propriedade. Os danos por sofrimento emocional podem ser significativamente maiores, especialmente considerando a agressão e o trauma para suas crianças. Eu não me importo com o dinheiro, disse, antes de perceber como isso soava. Quero dizer, eu me importo, mas esse não é o ponto. O ponto é fazê-los entender que não podem mais fazer isso.
Não comigo, não com ninguém. Marcos recostou-se na cadeira de couro. Dizem que a melhor vingança é viver bem. Mas a segunda melhor é tomar tudo o que eles têm e garantir que todos saibam o porquê. O processo judicial nomeou todos eles, pai, mãe, Nathalie, até o tio Roger, por seu papel na agressão e seu histórico de incentivo ao abuso. Processamos pela devolução de todo o dinheiro roubado com juros, pelo valor do colar da avó, por sofrimento emocional, pelos custos de terapia para mim e para as crianças, e pelas despesas médicas. Nathalie me ligou uma semana depois de ser citada. Eu não atendi. Ela deixou uma mensagem de voz que eu não deveria ter ouvido, mas ouvi mesmo assim. Você realmente vai nos processar. Sua própria família, por quê? Alguns dólares aqui e ali. Você está louca. Sabe quanto isso vai custar, papai? Só as taxas legais poderiam falenciá-lo. E por quê? Porque ele te disciplinou. Você sempre foi dramática demais. É por isso que ninguém gosta de você. É por isso que você nunca se encaixou. Tentamos te incluir, tentar te ajudar a entender como a família funciona, mas você é egoísta demais para perceber. Você está morta para mim. Morta para todos nós. Espero que esteja feliz. Guardei a mensagem de voz. Enviei para Marcos. Ele adicionou à pilha de evidências. O julgamento criminal teve prioridade sobre o processo civil. Meu pai se declarou inocente. Naturalmente, seu advogado pintou o retrato de um pai preocupado tentando disciplinar uma filha fora de controle, um homem levado ao limite pelo desrespeito e pela desobediência. Nas semanas que antecederam o julgamento, o assédio se intensificou, apesar das ordens de restrição. Cristino chamava de macacos voadores, pessoas enviadas pela minha família para fazer o trabalho sujo. Primos distantes com quem eu não falava há anos, de repente tinham meu número de telefone. Velhos amigos da família apareciam no meu local de trabalho, preocupados com o mal-entendido que estava destruindo a família. Minha prima de segundo grau, Ângela, me encurralou no supermercado, seu carrinho bloqueando minha saída do corredor de cereais. Seu pai está sofrendo. Você sabe que ele tem pressão alta. O estresse pode matá-lo. Eu contornei o carrinho dela sem responder. Ela me seguiu até a seção de laticínios. Ele cometeu um erro. Certo, mas não acha que está exagerando? Registrando queixa? Uma ordem de restrição? Ele é seu pai. Trocou suas fraldas, pagou seu aparelho, deu um teto para você. O leite na minha mão estava frio o suficiente para doer. Concentrei-me nessa sensação, me mantendo firme. Ele também me chutou repetidamente e quebrou meu nariz na frente das minhas crianças. Acabou aqui. Mas família não se agride. Tire seu carrinho ou chama a segurança. Ela finalmente moveu o carrinho, mas não antes de garantir que todos na seção de laticínios ouvissem seus comentários altos sobre filhas ingratas e como os jovens de hoje não entendem respeito ou lealdade. Kevin quis confrontá-la. Eu o detive. Não vale a pena. Eles vão me pintar como agressora, não importa o que eu faça. Os macacos voadores reportaram de volta, aparentemente porque minha mãe iniciou uma corrente telefônica. Mulheres do clube do livro dela, do grupo da igreja, até minha antiga líder de escoteiras me ligaram com variações do mesmo roteiro. Eu estava sendo egoísta, destruindo a vida do pai por um momento de raiva. Famílias perdoam. Que exemplo eu estava dando aos meus filhos ao recusar a reconciliação? A senhora Patterson, que me ensinou a fazer nós e acender fogueiras há 25 anos, foi particularmente persistente. Sua mãe está arrasada. Quase não come. Perdeu 7 quilos por causa do estresse. É isso que você quer? Destruir seus pais? Senhora Patterson, minha mãe te contou o que realmente aconteceu? Uma pausa. Ela disse que houve uma discussão que saiu do controle. Ele me chutou 2 vezes enquanto eu estava no chão. Depois agarrou meu cabelo e bateu meu rosto no chão com força suficiente para quebrar meu nariz. Minha filha viu tudo. Ela ainda tem pesadelos. Outra pausa mais longa. Bem, tenho certeza de que houve circunstâncias. Há vídeo. É prova em um julgamento criminal. Quer que eu te envie o link da matéria de notícia?
Inclui detalhes das acusações dele. Ela desligou e não ligou de volta, mas outras ligaram. A corrente telefônica era extensa, aparentemente. Comecei a deixar todas as ligações irem para a caixa postal para triagem posterior. A maioria das mensagens era alguma variação da mesma tentativa de culpa. Algumas eram mais ameaçadoras. O tio Roger deixou uma mensagem particularmente charmosa sobre como eu deveria desistir das acusações ou as coisas poderiam ficar difíceis para mim. Aquela foi direto para a oficial Madina e para minha advogada. A réplica de Diana foi breve. Você provocou seu pai para que ele te chutasse naquele dia? Não. Você o ameaçou? Não. Fez algo que justificasse ele te bater na frente de seus filhos? Não. O júri assistiu ao vídeo. Viram um homem de 58 anos chutar sua filha 2 vezes enquanto ela estava no chão. Ouviram-no ameaçá-la. Viram-no agarrar seu cabelo e bater seu rosto contra o chão. Ouviram sua filha de 9 anos gritar no canto. Culpado. Agressão qualificada. Sentença de 18 meses, com possibilidade de liberdade condicional após 12, se mantivesse bom comportamento. Minha mãe desabou no tribunal. Nathalie saiu correndo, gritando sobre injustiça. Tio Roger permaneceu em silêncio, talvez finalmente entendendo que ações têm consequências. Meu pai me olhou enquanto levavam. Encontrei seus olhos. Não sorri. Não me vangloriei. Apenas olhei firmemente, da maneira que nunca tinha conseguido antes. O processo civil seguiu em frente enquanto meu pai aguardava na cadeia do condado a transferência para a prisão estadual. Marcus Aldridge protocolou a ação com precisão cirúrgica. Cada acusação respaldada por documentação que eu havia passado meses coletando. Primeira acusação: roubo e apropriação indevida de fundos totalizando $48 mil ao longo de 12 anos. Cada empréstimo forçado, cada valor emprestado nunca devolvido. Cada vez que vasculharam minha bolsa ou conta bancária, eu tinha registros de tudo. Isso incluía os $80 e o cartão de crédito que meu pai havia roubado do meu escritório. Roubo pequeno inserido em um padrão muito maior. Segunda acusação: apropriação de propriedade herdada. O testamento da minha avó me deixava especificamente seu colar de opalo avaliado em $3.200. Nathalie o pegou do meu porta-joias e penhorou por $800. Eu tinha o recibo do penhor, o testamento e a mensagem de texto de Nathalie se gabando do dinheiro rápido que conseguiu. Terceira acusação: danos emocionais e infligir intencionalmente sofrimento emocional. Os anos de abuso verbal, manipulação, de fazer de mim o bode expiatório. Mais difícil de provar, mas apoiado por mensagens de texto, correios de voz e depoimentos de amigos que testemunharam tudo. Quarta acusação: agressão e violência. A condenação criminal tornou esse ponto direto. Meu pai era legalmente responsável pelas minhas despesas médicas e pelo sofrimento físico e emocional. Quinta acusação: fraude e exploração financeira. O desaparecimento do meu fundo universitário da infância, $23 mil que meu avô havia estabelecido, e que misteriosamente foram transferidos para a conta de Nathalie no ano em que ela se formou no ensino médio. Eu havia encontrado registros da transferência enquanto reunia documentação. Meu pai era o responsável por essa conta. O depoimento de Nathalie foi particularmente satisfatório. Marcus tinha o dom de fazer perguntas que soavam inocentes, mas armavam armadilhas a cada terceira frase. Senhorita Henderson, quantas vezes você diria que sua irmã lhe deu dinheiro na última década? Nathalie se remexeu na cadeira, olhando para sua advogada. Não sei. Algumas vezes, mais de 10, talvez mais de 20. Não contei. Marcus deslizou um documento pela mesa: extratos bancários, mensagens de texto, transações pelo Venmo. Conto 37 ocasiões separadas em que sua irmã transferiu dinheiro para você. Valores de $50.500. Total de $23.640. Ela deu esse dinheiro voluntariamente? Ela é minha irmã. Família ajuda família. Você alguma vez reembolsou o dinheiro? Silêncio. Senhorita Henderson, você alguma vez devolveu algum valor que sua irmã lhe deu? Eu ia devolver quando meu negócio decolasse, mas nunca fiz. Ainda não? Não.
Você considerou esses valores presentes ou empréstimos? A armadilha se fechou. Se dissesse presentes, não poderia alegar que pretendia devolver. Se dissesse empréstimos, admitiria inadimplência em dívida substancial. Presentes, ela disse finalmente. Presentes de família. Entendo. E quando seu pai agrediu sua irmã, você estava presente na sala? Ele não a agrediu. Estava disciplinando. Senhorita Henderson, seu pai foi condenado por agressão qualificada. Isso consta nos registros legais. Você estava presente quando ele chutou sua irmã 2 vezes e bateu sua cabeça no chão? A advogada dela contestou, mas o estrago já estava feito. Marcos havia estabelecido sua presença e sua aprovação à violência contra mim. O depoimento da minha mãe foi ainda pior para eles. Ela chorou na maior parte, alegando não se lembrar dos detalhes, insistindo que só queria manter a família unida. Marcos foi implacável, mas cortês, conduzindo-a por anos de conivência com o comportamento do meu pai, seu próprio abuso verbal, seu padrão de escolher Nathalie em vez de mim em todos os conflitos. Senhora Henderson, quando sua filha foi internada com o nariz quebrado e costelas fraturadas, você a visitou? Não me lembro. Não se lembra se visitou sua filha no hospital depois que seu marido a colocou lá? Foi uma época confusa. Os registros do hospital não mostram visitantes com seu nome. Os registros médicos da sua filha indicam que ela listou o marido como contato de emergência, e não você. Por quê? Minha mãe enxugou os olhos com um lenço. Ela sempre foi independente. Não queria minha ajuda. Ou talvez não confiasse em mim para ajudá-la. As transcrições dos depoimentos se tornaram parte do processo civil. Marcos as utilizou para construir uma narrativa de abuso sistemático, exploração financeira e completa ausência de remorso por parte da minha família. Tio Roger tentou evitar seu depoimento completamente. Alegou compromissos de trabalho, problemas de saúde, compromissos prévios. Marcos conseguiu uma ordem judicial obrigando sua presença. Roger apareceu com 40 minutos de atraso, visivelmente bêbado e hostil. Negócios de família devem permanecer na família foi tudo o que anunciou antes que alguém fizesse alguma pergunta. Essa garota está destruindo 3 gerações por causa de algum drama. O advogado dele parecia pronto para se esconder embaixo da mesa. Marcos apenas sorriu e começou a gravar. Quando Roger saiu 2 horas depois, havia admitido ter testemunhado meu pai me bater em pelo menos 5 ocasiões anteriores, confirmou que nunca interveio e afirmou explicitamente que achava que eu merecia disciplina porque era desrespeitosa e egoísta. Perfeito, disse Marcos depois que Roger tropeçou para fora. Ele acabou de nos entregar evidências de um padrão de abuso e de testemunhas que fizeram nada para impedir isso. As negociações de acordo começaram 3 semanas antes do julgamento civil programado. O advogado do meu pai, diferente de Whitmore, alguém especializado em litígios civis, fez a primeira oferta, $20.000. Marcos riu. Riu de verdade. Contra-oferta, $250.000, mais um pedido de desculpas gravado admitindo o abuso. Meus clientes não vão se desculpar por nada. Então nos vemos no tribunal. Com a condenação criminal, as transcrições dos depoimentos e 12 anos de abuso financeiro documentado, estou confiante de que o júri concederá um valor significativamente maior do que estou pedindo. O advogado ficou pálido. Ele sabia que Marcos tinha razão. Os júris civis do nosso condado tendiam a favorecer fortemente as vítimas de abuso, especialmente quando crianças estavam envolvidas. Segunda oferta, 45.000. Sem pedido de desculpas. Marcos, 200.000, tira o pedido de desculpas da mesa, já que seus clientes claramente não têm integridade para isso. Terceira oferta, 60.000. Marcos, encerramos a negociação. Nos vemos no tribunal. Ele saiu da mediação. Eu o segui, confiando em sua estratégia, mesmo que 60.000 fosse mais dinheiro do que eu jamais tinha visto de uma vez. Eles vão voltar, ele me assegurou no estacionamento. Não podem arriscar um julgamento com júri. A publicidade sozinha destruiria o que restou da reputação do seu pai. E Roger não vai colocar dinheiro real para um julgamento longo. O sistema de apoio deles está desmoronando. Ele estava certo. A oferta final chegou no dia seguinte, $75.000 pagos integralmente em 30 dias.
Todas as partes deveriam assinar acordos de confidencialidade proibindo a discussão do caso ou dos termos do acordo. Sem nada, disse a Marcos, não serei silenciada sobre o que eles fizeram. Ele negociou isso fora. Eles queriam desesperadamente o nada. Minha mãe especialmente, que havia sido ostracizada de seus círculos sociais, do clube do livro e até do grupo da igreja. Mulheres que haviam sido suas amigas por décadas pararam de retornar ligações assim que os detalhes do abuso se tornaram públicos. O nada permitiria que ela alegasse que tudo foi exagerado, que resolvemos discretamente porque eu havia sido irracional. Sem ele, a verdade permaneceria nos registros públicos. Marcos se manteve firme, ou retiravam a exigência do nada ou escreveríamos um julgamento no qual detalhes ainda mais humilhantes surgiriam durante os depoimentos. Eles cederam. O acordo foi finalizado numa quinta-feira à tarde, em uma sala de conferência que cheirava a café velho e desespero. Meu pai estava representado por seu advogado. Ele ainda estava na prisão. Minha mãe permaneceu rígida na cadeira, recusando-se a me olhar. Nathalie lançou olhares de ódio o tempo todo. Assinei os papéis com mãos firmes, $75.000 pagos em 30 dias. Eles tiveram que liquidar quase tudo para que isso acontecesse. O negócio do meu pai estava sendo vendido para seu antigo sócio, Leonard Shaw, por uma fração do valor. Minha mãe finalmente aceitou um empréstimo com garantia de imóvel, e Nathalie aparentemente recorreu a vários cartões de crédito. O desespero para evitar o julgamento, para evitar mais depoimentos públicos, lhes custou caro. Isso não acabou, sibilou Nathalie enquanto nos levantávamos para sair. Você acha que venceu, mas só fez inimigos para a vida inteira. Já tive inimigos a vida inteira, respondi calmamente. Eles só estavam disfarçados de família. Pelo menos agora eu conhecia a verdade. O dinheiro caiu na minha conta 28 dias depois, 2 dias antes do prazo final. Todos os 75 mil de uma vez. A primeira coisa que fiz foi quitar a hipoteca da nossa casa, 38 mil. A liberdade de ser dona da nossa casa, de saber que minha família não poderia usar a insegurança habitacional contra mim, valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. O segundo pagamento foi para as contas de terapia que eu havia acumulado para mim e para as crianças, quase 12 mil para tratamento intensivo, terapia cognitivo-comportamental focada em trauma e sessões de aconselhamento familiar. O terceiro montante foi para os fundos universitários de Emma e Tyler, 15 mil divididos entre eles. Dinheiro que eles realmente poderiam usar, diferente do fundo que meu avô havia criado para mim. O restante pagou minha própria faculdade, para finalmente terminar meu curso, aquele que abandonei quando a família precisou que eu trabalhasse e contribuísse financeiramente para a educação da Nathalie. Me matriculei para o semestre de primavera, 10 anos depois de ter sentado pela última vez em uma sala de aula. O salão da Nathalie quebrou 6 meses depois. Sem os aportes regulares de dinheiro vindos de mim, sem o apoio da mãe e do pai agora que suas próprias finanças estavam em ruínas, ela não conseguiu pagar o aluguel. O empréstimo comercial que ela havia feito, aquele que me pressionou para ser consignatária anos atrás e que finalmente recusei, venceu. Ela vinha pagando apenas o mínimo, mal se mantendo à tona. As cadeiras de cabeleireiro pelas quais precisava do meu dinheiro foram retomadas junto com a maior parte do seu equipamento. Ela voltou a morar com a mãe, que fora obrigada a vender a casa para pagar o acordo e agora vivia em um apartamento de 2 quartos do outro lado da cidade. A casa onde cresci, onde meu pai construiu sua reputação como homem de família e pilar da comunidade, foi vendida por menos do valor de mercado. Compradores eram raros assim que a notícia do que havia acontecido se espalhou. O tio Roger parou de atender os telefonemas do pai após o acordo. Família interesseira, suponho. Ele só gostava de facilitar abusos quando não custava nada a ele. A vida seguiu em frente. Emma começou a terapia e lentamente voltou a dormir à noite sem pesadelos. Tyler parou de se encolher quando homens levantavam a voz. Kevin e eu renovamos nossos votos em uma pequena cerimônia com apenas nossos amigos, a família que escolhemos em vez daquela em que nascemos. Consegui uma promoção no trabalho. Acontece que, quando você não está constantemente estressada lidando com familiares abusivos, atendendo ligações, cobrando dinheiro ou se recuperando da última confrontação dramática, você realmente tem energia para se concentrar na carreira. Meu chefe comentou, você parece diferente ultimamente, mais confiante, mais presente. Eu estabeleci alguns limites, disse a ele. Fez diferença.
Um eufemismo para o que realmente significava. Meu pai foi liberado após 13 meses. Soube disso por meio de um antigo amigo da família que achou que eu deveria saber. Ele estava morando com a mãe no apartamento dela, trabalhando meio período em um depósito porque seu negócio havia falido. A condenação por crime grave significava que a maioria das oportunidades profissionais estavam fechadas para ele. Nunca me contatou. A ordem de restrição agora era permanente, e acho que ele finalmente aprendeu que eu falava sério. Ou talvez apenas não quisesse arriscar voltar à prisão. De qualquer forma, o silêncio era uma bênção. Nathalie tentou se aproximar uma vez, 2 anos depois de tudo. Uma carta, não uma ligação ou e-mail. Isso violaria a ordem de restrição, e finalmente ela foi esperta o suficiente para ser cautelosa. A carta estava cheia de desculpas pela metade e justificativas. Eu nunca imaginei que chegaria tão longe. Nunca quis que meu pai fosse para a prisão. Eu só estava apoiando-o porque é isso que as famílias fazem. Talvez nós dois tivéssemos cometido erros. Talvez pudéssemos tentar reparar esse relacionamento se você estiver disposta a perdoar. Eu queimei a carta na lareira. Kevin observou em silêncio, depois me entregou uma taça de vinho. Sentindo-se melhor? Perguntou. Indo melhorando. Algumas pessoas diriam que fui longe demais. Que essa família merecia mais chances, mais graça, mais perdão. Essas pessoas nunca foram chacoalhadas a ponto de levar um chute nas costelas pelo próprio pai enquanto seus filhos assistiam. Essas pessoas nunca passaram décadas sendo saco de pancadas emocional e financeiro de quem supostamente deveria amá-las e protegê-las. Não me arrependo dos processos, das denúncias, das ordens de restrição. Não me arrependo de usar todas as vantagens legais que eu tinha. Eles me machucaram por anos, roubaram de mim, me usaram e finalmente chegaram à violência física na frente dos meus bebês. A queda que prometi a mim mesma naquela noite, levantando-me lentamente com sangue escorrendo pelo rosto, eu cumpri. De forma metódica, legal, completa. Emma às vezes pergunta se algum dia verá os avós novamente. Eu digo a verdade, provavelmente não. Ela parece mais aliviada do que triste. Tyler mal se lembra deles agora, o que talvez seja melhor. Construímos uma nova vida, mais leve, mais tranquila, cheia de pessoas que nos tratam com respeito e bondade. Os jantares em família acontecem com os pais de Kevin, que ficam horrorizados com o que minha família fez e se esforçam para mostrar aos meus filhos como é uma relação saudável com os avós. Às vezes ainda tenho pesadelos sobre aquele dia. O impacto da bota do meu pai. O som do meu nariz quebrando. Os gritos da Emma. Mas agora eles são menos frequentes, desaparecendo como cicatrizes antigas. Na semana passada, comprei para Tyler uma nova figura de ação. A mesma que meu pai jogou no lixo, embora tivéssemos que pedir online, já que não estava mais à venda. Tyler olhou para ela por um longo momento, depois a retirou cuidadosamente da embalagem. Posso brincar com ela? Perguntou. Claro. Para isso servem os brinquedos. Ele sorriu. Um sorriso de verdade, daqueles que chegam aos olhos, e começou a inventar histórias elaboradas sobre batalhas espaciais e resgates heróicos. Emma se juntou a ele, acrescentando seus próprios personagens à narrativa. Eu os observei brincar, esses pequenos humanos resilientes que haviam testemunhado algo que nenhuma criança deveria ver e, de alguma forma, estavam encontrando o caminho de volta para a alegria e a segurança. Kevin sentou-se ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Você fez a coisa certa, disse em voz baixa, cuidando deles, cumprindo sua palavra. Muitas pessoas não conseguiriam fazer isso. Talvez ele estivesse certo. Ou talvez eu simplesmente tenha finalmente chegado ao ponto em que a dor de ficar era maior do que a dor de sair. Onde proteger meus filhos importava mais do que manter uma fachada de unidade familiar. De qualquer forma, eu estava livre. Eles estavam livres. E se isso me transformasse na vilã da história da minha família, a filha ingrata, a irmã vingativa, a destruidora da paz familiar, então eu carregaria esse rótulo com orgulho. Melhor ser a vilã na história de outra pessoa do que a vítima na sua própria.